galerinha, eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E finalmente eu trouxe um dos vídeos mais aguardados do canal. Depois de vários meses sem postar nada referente ao Projeto Codex, estamos de volta, dessa vez com um resumo de Rainha do Ar e da Escuridão, que é o terceiro e último livro da trilogia Artifícios das Trevas. Eu sei que eu demorei, galerinha, eu sinto muito pela demora, mas olha só, aqui estou. Eu precisei dar uma parada nas leituras, eu precisei dar, tipo assim, uma desacelerada um pouquinho. Principalmente porque esses vídeos, eu já comentei com vocês o quão trabalhosos esses vídeos são. E como eu fiquei muito empolgada relendo Rainha do Ar e da Escuridão, eu parei de anotar as coisas que eu precisava pro vídeo, né? Parei de anotar as coisas principais, que eu teria que resumir os pontos principais, né? Pra eu poder me lembrar na hora de gravar. Nisso, eu tive que reler mais uma vez pra conseguir ir lembrando dos acontecimentos na ordem certinha. Então, assim, foi o caos. Mas, de qualquer maneira, estou aqui. Então, vamos começar, porque esse vídeo vai ficar bem grande. Esse livro é enorme. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o Projeto Codex é um projeto aqui do canal que eu tô fazendo tem mais de um ano. E que eu tô relendo todos os livros da Cassandra Clare por ordem de publicação. Eu sou muito fã da autora, inclusive meu codinome é Ray Sandra Clare. Empolgadíssima estou com a Cassandra vindo pra Bienal. E tem uma playlist com todos os vídeos relacionados ao Shadowhunters, a essa série perfeita, maravilhosa e incrível da Cassandra Clare. Vou deixar passando aqui em cima. Então a gente começa esse livro com o sofrimento puro, né? A morte da Liv, a morte do Robert, os Irmãos do Silêncio levando os corpos, né, pra Cidade do Silêncio, o sofrimento da família, né? A cena que o Ty desmaia logo no momento em que a Liv morre e ele é carregado pelo Mark, né, no meio da confusão. O Julian carregando o corpo da Liv pra Cidade do Silêncio, porque se ele se recusa a deixar qualquer pessoa segurar o corpo dela. Gente, o sofrimento do Julian era palpável, sabe? Eu tava assim, me contorcendo lendo. E a dor da Emma por não poder estar ali pelo Julian nesse momento, porque ela não pôde acompanhar ele até a Cidade do Silêncio pra preparar o corpo da Liv, né? Porque tecnicamente ela não é da família, fora que tá toda aquela confusão porque ela foi responsável por partir a espada mortal. Então a galera tá meio que pedindo a prisão dela por causa disso, por partir um dos instrumentos mortais. E eu achei incrível o fato da Cristina ficar ali do lado dela, né, pra poder fazer companhia nesse momento tão difícil que ela tava se sentindo tão solitária e sentindo a dor dos Blackthorn sem poder de fato estar ali por eles, por não fazer parte da família. E é muito interessante, a gente começa a seguir também os pensamentos da Ellen, né, que agora voltou, conseguiu finalmente voltar do exílio para fazer parte da família, chegando num momento super conturbado, né, que ela acaba de rever a Liv morre, e a dificuldade dela de se readaptar, porque as crianças cresceram, né, e eles não estão mais acostumados com a Ellen ali, que eles podem se apoiar, já que eles têm o Julian para isso, né. Então é muito difícil você ver a Ellen tentando se aproximar, tentando se readaptar, e ela tendo essa dificuldade inicial. Tanto a questão também dela com o Mark, quando eles precisam contar pro Tavi, né, pro pequenininho, o que aconteceu com a Liv, já que ele não estava lá presente na reunião. E foi uma cena também, assim, dolorosa demais de ler. E eu não lembrava do Simon nessa cena, porque a gente quase não tem Simon nos Artifícios das Trevas. E eu achei muito legal o fato dele ter aparecido ali, e do flashback, né, que a gente teve em relação aos instrumentos mortais e os contos da academia. Foram as últimas vezes que o Simon encontrou tanto a Ellen quanto o Mark. E eu acho absolutamente tudo a amizade do Rafe, do Tavi e do Max, né, os filhos do Magnus e do Alec. Eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse, por exemplo, um livro só deles, sabe? Mostrando eles crescendo como amigos. É bem impactante também a gente parar pra pensar na situação que o Julian e que a Emma estão agora, né? Inclusive, quando o Julian volta da Cidade do Silêncio e ele encontra a Cristina, eles conversam um pouco sobre isso. Sobre o quão ferrado eles estão, porque o Robert ia ajudar o Julian e a Emma a conseguir escapar da maldição Parabatai, né? O exílio e tudo mais. E agora que o Robert morreu, quem vai ajudar eles? Sabe, quem vai salvar eles da maldição Parabatai? Porque, além de tudo, eles não podem confiar esse segredo pra qualquer um, né? E fora que a Emma agora é responsável por quebrar a espada mortal. Então, tipo assim, eles estão sendo parcialmente odiados e ninguém vai querer ajudar eles nesse momento. Então eles estão numa situação muito complicada. Isso, a tropa começa a ganhar espaço, né? Que são aquele grupo de extremistas radicais dentro da clave. Eles começam a usar um discurso mais religioso, dizendo que
o anjo Raziel que tá punindo eles, por isso que a espada se quebrou. Tá punindo porque eles não estão mais sendo puros, sabe, com o sangue deles. Porque eles estão fugindo do propósito deles de combater demônio pra virarem protetores dos seres do submundo. E quando eles voltarem ao propósito original deles, o Raziel vai permitir que a espada seja restaurada. E o Horace Dearborn, né, que é o cão chupando manga, tá ali, né, com aquele papo de querer registrar todos os integrantes do submundo, fazer um super registro de todos eles, do que eles fazem, onde eles moram, onde eles estão o tempo todo, pra eles conseguirem controlar, né, os seres do submundo. E a coisa tá ficando feia porque eles estão conseguindo apoio em cima do medo das pessoas. Nesse inteirinho, né, deles tentando superar a Julia, a Emma e família, tentando superar o luto, né, e superar não, né, porque nem deu tempo ainda, mas tentando, né, não sucumbirem ali por causa da dor da perda da Liv. O Julian e a Emma começam a sentir, né, a maldição das runas, né, do Parabatai agindo neles, né, começando a funcionar aí, porque o Julian começa a sentir dor na runa dele. E tá todo mundo assim com muito medo de como é que vai ser a reação do Tai quando ele acordar, né, porque a Liv era a gêmea dele, eles faziam tudo juntos. E quem fica ali sempre do lado dele é o Kit, maravilhoso. E ele fica também surpreso, porque o Tai acorda e ele começa desesperado a procurar o celular. E ele parece relativamente bem pra alguém que perdeu a irmã gêmea. E ele tá muito focado em achar esse celular. E no meio do desespero de todas essas coisas acontecendo, sem a ajuda do Robert, sem a ajuda de ninguém pra conseguir, né, fazer com que a maldição desacelere, o Julian foge da Emma e vai correndo até o Magnus. E quando ele chega lá, o Magnus tá muito mal, porque tem uma doença que tá rolando aí, afetando os feiticeiros. E eles estão ficando desprovidos de poder, ficando doentes. Ninguém sabe exatamente como que isso tá acontecendo, o que tá acontecendo com eles. Mas o Julian pede a ajuda do Magnus e ali, usando das forças dele, das últimas forças dele, o Magnus lança um feitiço no Julian para adormecer todos os sentimentos dele. Porque dessa maneira, se o Julian não sentir, a maldição vai desacelerar, ele não vai estar sentindo nada pela Emma. E só que isso acaba adormecendo não só os sentimentos dele em relação a Emma, mas os sentimentos dele em relação a tudo no mundo, a família, ao luto e todas as coisas que estão acontecendo começam a ficar adormecidas dentro dele. O que é bem assustador, porque vamos pensar que o Julian já é meio assustador, sabe? Ele tem uma cabeça muito fria, né? E ele toma decisões que às vezes você fica, meu Deus, como é que ele teve essa cabeça de fazer isso, sabe? E o que guiava um pouco ele eram os sentimentos dele em relação à família, em relação a Emma, né? O que dava um limite ali pra ele. Agora, sem esses sentimentos, até onde ele vai, né? E a cena seguinte é a do funeral. E, meu Deus, acontece tanta coisa nesse funeral. É, assim, bizarro. E eu amei a conversa da Cristina com a Emma, quando eles estavam se preparando ali. Eu até separei uma quote dessa parte, que eu achei muito, muito incrível. É um negócio que a Cristina fala pra Emma: chorar não nos torna mais fracos, nos torna humanos. Como você poderia confortar Drew, Tai ou Julie se desconhecesse os motivos para a saudade deles quando pensarem na irmã? Compaixão é um sentimento universal. Ter a noção exata do rombo que uma perda deixa no coração de alguém é uma coisa muito rara. E aí, no meio do funeral, o Tai começa a pedir muitas informações pro Julian de como ele preparou o corpo da Liv, coisas técnicas, tipo, o que ele fez, o que ele deixou, o que ele tirou. E o Julian vai respondendo assim porque ele tá sem os sentimentos dele, então ele não tem um discernimento muito profundo ali do que tá acontecendo. Tudo pra ele é mais objetivo. E ninguém sabe que ele tá sem sentimentos, né? Com sentimentos adormecidos. E o Tai tá ficando cada vez mais estranho porque que ele tá reagindo assim, sabe? Agora vamos conversar sobre a capacidade incrível da Cassandra Clare de pintar um quadro na nossa frente com essa cena do funeral, sabe? As bandeiras brancas sendo exibidas em todas as casas, né, ao longo do caminho, do cortejo. Todas as pessoas de branco homenageando o Robert e a Liv. A flor que o Gwen manda pra Diana pra consolar ela. Todo mundo lá, Simon, Isabel, a mãe da Clary, menos o Jace e a Clary que ainda não retornaram. Eles tinham ido em uma missão no Reino das Fadas, lembra? No último livro. E assim, eu sou muito cachorrinha do Tai e do Kit.
Kit. E os pensamentos do Kit em relação ao Tai são tão bonitos. Você vê o amor florescendo dentro dele a partir da amizade tão bonita dos dois. Eu preciso desse livro desses dois o mais rápido possível. E a conversa do funeral da Emma com Simon e Isabel falando sobre a Clary, né, e sobre os outros. Eu amei especialmente essa parte aqui na página 52, que a Emma fala assim: a tristeza dura um bom tempo. No início, assim que acontece, muita gente fica do seu lado. Se Jace estiver com o Alec mais tarde, depois que acabar todo o estardalhaço do funeral e todas as frases feitas de gente totalmente desconhecida, vai ser bem melhor. Porque eles estavam conversando sobre como Jace ficaria arrasado por não poder estar ali com o Alec naquele momento, com o parabatai dele, quando, né, o Alec acabou de perder o pai. Claro que tá ali com ele no momento é importante, mas é o depois que realmente vai pesar, sabe? A partir do momento que as coisas voltam à rotina e as pessoas se esquecem, você nunca esquece, é uma dor que você nunca vai esquecer. Então é muito importante o Jace estar com ele pelo resto da vida, sabe? Pelo resto do tempo, mesmo que ele não pudesse estar ali com o Alec naquele momento. Agora, o que falar quando Dearborn começa aquele discurso horroroso nele contra, né, o submundo, e do nada o Tai começa a escalar a pira, e aí ele agarra o corpo da Liv e todo mundo desesperado, e o Julian vai atrás dele, e assim, de partir o coração, essa cena destroçou a minha vida quando eu li. E a Zara rindo, os outros da tropa rindo. Cara, não dá nem pra considerar essas pessoas gente, sabe? Pra fechar a cena com um socão na cara, a Cassandra escreve o Kit vendo o fantasma do parabatai do Robert no funeral dele, cara. A gente acompanhou a história deles nos contos da academia, né? Como o parabatai do Robert era apaixonado por ele, como ele morreu e tudo mais. E assim, o fantasma esteve lá no momento do funeral do Robert. Eu fico toda emocionada. O Jem aparece pra conversar com a Emma também. Ela tá notando que tem alguma coisa estranha com o Julian, mas ela não tem certeza do que é, até porque ele tá no momento passando por um monte de coisa ali, né, por causa da morte da Liv. Então ela tá dando meio que o espaço dele, apesar de ter notado que ele tá estranho. O Jem conta que a Tessa pegou essa doença do feiticeiro, então que ela tava doente, que nem o Magdi, mas ela conseguiu se recuperar porque ela é parte feiticeira, parte caçadora de sombra, então ela conseguiu ficar bem. E o Jem pede pra Emma ficar de olho no Kit, porque aparentemente o rei Ancili destruiu a família dele há muito tempo atrás, e o Kit só conseguiu sobreviver porque a linhagem dele foi declarada como morta. O rei Ancili meio que parou de procurar por ele, mas desde aquele confronto com os cavaleiros de Manã, ele acha que talvez o rei Ancili volte a caçar o Kit por saber que ele ainda está vivo com os caçadores de sombra e tudo mais. Lembra que no livro passado apareceu um guerreiro e ele falou: conheço você, seu rosto é familiar, no meio do confronto lá no instituto. E aí o Kit dá uma resposta meio entrecortada pra ele e tudo mais. Mas então é porque eles reconheceram o Kit. Além disso, a Tessa tá grávida. Gente, Tessinha grávida de Jem, olha aí, todos esperamos por esse momento. Na verdade é o meu chip, vocês sabem, né? Vocês acompanharam a minha jornada relendo e vocês sabem o quanto eu sou Team Jem no meu coração. Ele é o personagem mais perfeito. E assim, eu sempre quis que a Tessa ficasse com Jem. Então assim, é muito bom ter o meu sonho se realizando aqui. E o Kit conta pro Tai porque que ele subiu, né, na pira até o corpo da Liv. Conta que ele foi pegar o colar da Liv, porque ele quer a ajuda do Kit pra ficar ali perto dele, não deixar ele desamparado. E ele queria que a Liv tivesse o colar dela de volta quando ela voltasse. E aí tá todo mundo assim, amigo, voltasse da onde? Dos mortos? O que tá rolando? Tivemos uma cena do Kieran na Sholomance com o Diego, porque o Diego leva o Kieran, né, escondido pra Sholomance depois que acontece aquela confusão no Salão dos Acordos, porque todo mundo ficou com medo dos caçadores de sombra irem pra cima dele ali, né, porque as fadas são, né, personas não gratas. E eu adorei a descrição da escola, bem misteriosa, bem sinistra. A conversa também de Julian, Emma e Diana. Eles estavam querendo mandar todas as crianças pra casa junto com Ellen, né, com a Ellen e com a Aline, mas eles teriam que ficar, Emma e Julian, porque toda essa questão da espada mortal, eles teriam que ficar para ser entrevistados ali. O que rolou ali para eles levarem a Annabelle, pra Emma quebrar a espada mortal, como é que ela conseguiu, porque na verdade eles queriam em cima do Mark e da Ellen, né, e mandando eles para casa com as crianças e deixando o Julian e a Emma, eles meio que dão, né, um prêmio de consolação com Julian e Emma e protegem Mark e
Ellen. Só que a Emma fica assim, não, Julia nunca vai aceitar se separar das crianças nesse momento, ainda mais depois de perder a Liv. E o Julian aceita numa boa. E a Emma fica tipo assim, qual o seu problema? Tipo, quem é você, sabe? Você não é o Julian que eu conheço, porque o Julian que eu conheço jamais deixaria as crianças nesse momento tão difícil. E aí começam os preparativos pra eles voltarem pra casa. A Emma pede pra Cristina fazer o que o Jem pediu a ela, né? Ficar de olho em Kit e também dar uma olhada nas linhas Ley. Porque uma das teorias sobre essa doença do feiticeiro é que as linhas Ley foram contaminadas por causa da necromancia que o Malcolm estava fazendo para tentar ressuscitar a Annabelle. E então pediu para ela dar uma pesquisada para ver o que está acontecendo, para ver se vocês conseguem descobrir a causa dessa doença dos feiticeiros. E a conversa do Julia com a Emma, quando ele conta para ela tudo que aconteceu em relação ao Magnus, o que ele fez com ele, que tirou os sentimentos dele, e como a Emma fica decepcionadíssima, super chateada. Ela se sente completamente abandonada, como se ele tivesse abandonado ela se afogando ali no meio de todas as coisas, porque ele simplesmente se retirou da equação, sabe? E é super justificado isso. Também tem a cena linda do Gwen e da Diana, quando ela diz pro Gwen que vai contar pra Emma e pro Julian sobre o fato dela ser trans. E aí o Gwen vira pra ela e fala assim: conte se isso trouxer paz a você. Você não deve nada a eles. Você cuidou deles e os ajudou. E eles sabem quem você é. Nenhum de nós deve um pedaço da história da nossa alma a ninguém. E aí ela diz: estou fazendo isso por mim. Vou ficar mais feliz. Aí ele vira pra ela e fala: então faça. Eu amo o apoio incondicional dele, sabe? Em relação a tudo. Eu fiquei com muita pena da Ellen, tentando fazer tudo pelos irmãos e as coisas não funcionando muito bem. Eles tratam ela como se fosse uma desconhecida, sabe? Ty começa a se envolver com esse tal de feiticeiro, Shade. Ele vai pedir ajuda, na verdade, porque ele quer fazer um feitiço pra ressuscitar a Liv. E o Kit tá sempre ali com ele, acha uma péssima ideia, mas ele não tem coragem de largar o Ty sozinho nesse momento. E o tal feiticeiro Shade diz que vai ajudar. O Kit fica meio assim suspeitando dele, por que você iria ajudar? Mas ele não tem como recuar e deixar o Ty sozinho nessa, sabe? Porque o Ty é muito inocente de certa maneira. Então ele tem medo que ele possa se ferrar nisso tudo se ele não estiver por perto. E a gente tem uma nova situação acontecendo, que o Dearborn pede realmente pra ver o Julian e a Emma. E ele meio que ameaça os dois, porque ele fica sabendo que os dois estão apaixonados um pelo outro. Ele fica sabendo pelo diário do Robert, que o Robert aparentemente tinha um diário que escrevia tudo. Ele lê e fica sabendo da situação da Emma e do Julian e diz que precisa que eles vão em uma missão escondidos na corte Ancile, que aparentemente é lá que a Annabelle está, e que eles tragam de volta o volume dos mortos. E se eles não fizerem isso, ele vai contar pra todo mundo a situação dos dois, né, de estarem apaixonados. Mas se eles fizerem isso, ele vai dar o exílio que eles queriam, né, que o Robert ia dar pra ele. E eles então acabam aceitando, né, não tem muita opção por causa da chantagem. E quando eles chegam em casa, eles se deparam com o Simon lá e a Isabel também, contando que Claire e Jace não voltaram pra casa ainda. Eles estão extremamente preocupados. E aí o Julia e a Emma acabam dizendo que eles estão indo pro Reino das Fadas pra fazer uma missão pro Dearborn, já que eles estão sendo chantageados por ele. E que nesse meio tempo, quando estiverem lá, eles vão ficar de olho pra ver se sabem alguma notícia do Jace e da Claire também. Eu simplesmente amo essa conversa, eu amo essa interação, eu amo o Simon. Ele é um dos meus personagens favoritos do livro. Eu não vou nem comentar aqui nada, né, sobre a pegação do Mark e da Cristina no deserto. Vamos passar isso daí. Eu fico numa situação muito confusa com esse trisal, porque eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês. Eu amo o Mark com Kira. Pra mim, assim, é o melhor, sabe? E eu até aceito, de uma certa maneira, o Mark com a Cristina. Eu adoro a Cristina como personagem, ela é incrível, ela é fantástica. Mas esse relacionamento dos três, assim, eu vejo zero química entre ela e o Kieran. E quando o Mark e o Kieran estão por perto e ela tá junto, eu acho que ela estraga a química dos dois, sabe? Então assim, eu fico, ai... Mas eu sei que essa é uma opinião não muito popular, que a maioria das pessoas amam o trisal. E a cena da tropa pegando Kieran e levando pro tal espelho lá do reflexo na Cholomance. Gente, que cena horrorosa, né? Pesado. As pessoas veem tudo o que fizeram de ruim na vida, o que feriu as outras pessoas nesse espelho, e acabam meio que enlouquecendo, sabe? E aí eles tentam machucar o Kieran jogando ele lá, né, no lago, só que aí uma outra menina da tropa cai e fica louca.
sabe? Ninguém vai tentar ajudar ela. O Kieran que entra pra ajudar a menina que tava tentando jogar ele ali, sabe? E eu acho que o Kieran tá se redimindo demais desde os erros que ele cometeu lá no Senhor das Sombras. Senhor das Sombras não, foi em Dama da Meia-Noite. Cristina entra em contato com a Catarina Loss pra ver essa questão das linhas leis, já que a Emma pediu pra ela. Só que a Catarina também desaparece no meio da conversa, da projeção dela lá, então ela também não tá muito bem. E aí a Cristina vai atrás do Mark pra pedir ajuda dele pra ir até um lugar onde ela viu uma... Como é que eu falo disturbance em português? Perturbação? Não, disturbance. Como é que eu digo isso em português? Disturbance. É perturbação. Mas não era isso que eu queria dizer. Interferência, talvez, Ela viu uma interferência, né, acontecendo na linha lei, aparentemente. Uma delas ali está corrompida e cheia de demônios. Ela vai atrás do Mark pedir ajuda dele e ela encontra ele nu. Eu adoro essa cena. Mas ele vai e se veste pra ir investigar com ela. É muito legal a cena na cozinha também do café da manhã, quando as crianças descem pra tomar café e a Ellen não tá lá porque ela foi à reunião do conselho. Porque ela acha que eles vão tentar tirar a Diana de ser tutora deles, né, por causa de toda essa confusão. E ela foi lá tentar intervir. E as crianças, apesar de estarem com dificuldade de deixar a Ellen voltar pra vida deles, com medo de perder ela novamente, sentem falta dela ali. E eu amo o esporro que a Aline dá neles, assim, defendendo a mulher dela. Perfeitas. E naquela confusão lá da Cholomance, do espelho lá, do Lago do Arrependimento... um dos professores acaba descobrindo que o Kieran tá na Cholomance e tranca ele com o Diego na biblioteca até o Dearborn chegar pra decidir o que fazer com o Kieran, né? E quando Emma e Julian finalmente chegam no Reino das Fadas, eles percebem que estão sendo seguidos pelo Dane Larkspear. Eu não consigo pronunciar o nome desse cara. Dane Larkspear. Ele tá tentando matar os dois. E aí eles percebem finalmente qual era o plano do Dearborn, né? Mandar os dois pra lá pra matarem a Annabelle e pegarem o volume negro. E aí o Dane ia e matava os dois e colocava a culpa nas fadas. E aí começava uma guerra. É exatamente o que eles não querem. Só que eles, quando eles descobrem o plano do Dane, né? Assim, em um piscar de olhos, o Julian vira e sem pudor nenhum simplesmente mata o Dane. Assim... mata, acaba, elimina ele na hora. Não dá nem tempo de terminar de falar, entendeu? E tipo, não é que a gente não queira a morte de vários personagens, a gente quer, principalmente da Zara. Mas os bonzinhos não matam assim, né? Os heróis não matam indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Mas aparentemente o Julian, sem sentimentos nenhum, mata. E não só isso, a Emma acaba descobrindo que ele estava mentindo pra ela o tempo todo. E ao invés de estarem indo em direção à corte Ancile, eles estavam indo em direção à corte Cile. E ele vai e pede uma audiência com a rainha. E a Emma fica, what the hell? Sabe, por que você mentiu pra mim? O que tá acontecendo? O que você tá tramando? Por que você não me incluiu nos seus planos? Ela sempre teve ciente do quão manipulador ele era, mas era sempre com as outras pessoas, nunca com ela, e sentir isso na pele doeu horrores. Rola uma cena do Gwyn, da Diana e da Gia, né, Penhallow, que é a consuleza. A Gia tá pedindo apoio da Diana, porque aparentemente Dearborn quer queimar todas as áreas afetadas pela praga da floresta Brosseland, que fica ali perto de Idris, achando que isso vai conseguir parar a praga. Só que o Gwyn fala que não, que isso só vai piorar a situação, que não vai ter efeito nenhum em cima da praga. Diana diz que acha que eles estão fazendo isso porque eles querem evacuar todos os seres do submundo da floresta ali de perto de Idris, e é uma maneira de invocar, né, a legislação anti-submundo que eles estão querendo colocar ali em cima dos seres do submundo e usar esse clima de medo, né, a favor deles. Então, assim, toda essa situação política da Clave em relação ao submundo e toda essa parte política do livro é tipo de cair o cu da bunda. Eu amo a situação política e quão complexa ela é, sabe? Apesar de ser apavorante. E além de todas essas merdas que já estão acontecendo, tem personagem criando mais merda ainda, entendeu? Porque não é o suficiente tudo isso. E tá lá o Kit e o Tai tentando fazer um feitiço de necromancia, que com certeza vai dar ruim, né? A gente já sabe disso.
e vão os dois lá no mercado das sombras pra conseguir os ingredientes que o Shade falou que eram necessários para o feitiço de necromancia lá, de invocação. E ao mesmo tempo que eu tava com o cu na mão com toda essa situação, eu tava me divertindo muito, porque eu amo todas as cenas do Tai e do Kit. Eu amo como eles são tão diferentes, eles se complementam tão bem, sabe? E é muito legal como o Tai é genuinamente engraçado, mesmo sem querer. Ele tem muito carisma. Como ele é inocente pra algumas coisas, extremamente sagaz pra outras. E o Kit sempre fazendo de tudo pra agradar ele. Tipo assim, é muito fofo. E aí a gente volta pra Cholomance quando uma amiga do Diego entra lá na biblioteca pra falar com o Kieran e com o Diego, né? Ela entra ouvir uma conversa da tropa. Falando dos planos do Dearborn pra Emma e pro Julian. E o Kieran quer ir correndo avisar o Mark que Julian e Emma estão em perigo na Corte Ancile. Só que eles estão presos lá. E o Diego vai dar uma sacudida no Kieran. Porque, tipo assim, realmente, esse tempo todo o Kieran tá só fugindo das coisas, sabe? Fugindo do seu dever, não usando seus poderes, não usando o seu título, né? Mas ele é um fucking príncipe da Corte Ancile, sabe? Tipo, acorda, Kieran. Você não é qualquer fada, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer ser do submundo, você é o fucking príncipe da Corte Ancile. E aí que o Kieran meio que se toca, tipo, esse sou eu. E aí ele usa uma magia de fada, toca o cavalo ao lado dele, porque além de tudo ele é da caçada selvagem, né? E aí ele consegue fugir. Só que ele até se oferece pra levar o Diego e a amiga dele também, só que eles se recusam, dizendo que eles são caçadores de sombra e que eles vão ficar até o final e lutar pela clave, pelo lado bom da clave, pra não deixar o lado ruim tomar conta de tudo, que eu achei muito legal. De volta à Corte das Fadas, Julian consegue a audiência que ele queria com a Rainha Sibyl, e ele diz pra ela que tem a cópia do volume dos mortos, né, do volume negro. Na verdade, a cópia são fotos que ele tirou do livro, e que é o que importa, né, o que faz o livro são os feitiços, não é o volume em si. E a rainha diz que vai pensar no caso dele, se essa cópia que ele tem vale o favor que Julian quer dela ou não. E o favor que ele quer é que ela leve os dois, né, Julian e Emma, até a Annabelle, pra eles pegarem o volume original e levarem pra clave, né, porque eles precisam disso pro Dearborn, né, não contar a história deles pra todo mundo. E a Rainha Sibyl, como um sinal de boa fé, diz que vai contar pra ele uma maneira de acabar com a maldição para a batalha. Mas ela manda a Emma meter o pé porque ela não gosta da Emma. E a gente já fica assim, tem alguma coisa aí, porque essa mulher não dá ponto sem nó. A gente também tem a cena do Kit e do Tai conseguindo entrar no mercado das sombras pra conseguir os ingredientes que eles precisam. E eu amo todas as interações, principalmente quando a gente tá numa situação em que é Kit e Tai contra o mundo, sabe? O diálogo deles com o Barnabás, né, que é o responsável pelo mercado das sombras, que odeia os dois. E até é mencionado os pergaminhos vermelhos da magia. O Kit diz que estava em posse do pai dele no passado, mas o Barnabás que já descobriu isso enterrado um tempão, que já tá em posse dele agora, desde que o pai do Kit morreu. E vocês lembram que tem um livro chamado Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, né? Então é interessante ver como ela já tá anunciando, né, essa situação dos pergaminhos vermelhos antes do livro sair, né? Porque se você pensar por ordem de publicação, ainda não saiu. Mas é claro que o Tai não vai desistir de conseguir os ingredientes que ele precisa sim. E aí ele lembra da Hypatia Vex, e aí ele fica pensando numa maneira de tentar chantagear ela pra conseguir o que ele quer. Eu adoro a cena que a Diana fala ali junto com a Gia contra essa coisa de registrar os seres do submundo, como tava todo mundo ali, né, sendo levado a fazer isso pelas ideias do Dearborn, pelo discurso dele, como a Diana chega e quebra isso, como ela tem poder, como ela tem voz no conselho, como as pessoas escutam ela por ser uma pessoa sensata, sabe? E eu gosto muito da forma como ela foi respeitada ali naquele momento, como ela tem um poder ali, uma influência ali. E aí rola a cena do Mark e da Cristina, né, na linha lei, lá que eles estavam vendo essa questão dos demônios, se tinha alguma coisa estranha lá. E é meio confuso e meio doido, né? Que como a Cassandra acaba colocando essas conversas tão sérias no meio de uma situação tão tensa. Isso acontece muito nos Instrumentos Mortais também. E ali eles estão numa situação meio tensa, né? Verificando se tem demônios e tudo mais. E eles começam a falar do relacionamento deles e da atitude patética do Mark naquela cena do deserto, que ele mente pra Cristina dizendo que não tinha uma estela pra fazer o símbolo lá. Mas o Mark explica um pouquinho como ele se sente, como ele se sente inferior a Cristina, como acha que ela vai se arrepender disso no futuro, como que ele acha que a presença dele, estando ali com ela, não faz bem a ela. E você consegue sentir um pouquinho de empatia por ele também, apesar de condenar um pouco
a atitude dele lá atrás. E aí do nada os demônios começam a atacar, e aí a gente percebe que realmente tem alguma coisa rolando aí, que não é só em relação à magia, é alguma coisa de verdade demoníaca que está passando por essas linhas lei. E eu acho incrível quando o Kieran aparece lá pra salvar os dois, né, no cavalo alado dele. A cena dos três fugindo é muito incrível. E aí depois, né, o Kieran vai e conhece a Ellen quando eles chegam no instituto. Fora que ele acaba contando também o que tá rolando com a Emma e com o Julian lá no Reino das Fadas. A gente acaba vendo também o Tavi tendo muitos pesadelos, porque, cara, é super compreensível, né? Ele é um neném ainda e já perdeu tanta gente, perdeu os pais, perdeu a Liv, o medo de perder os outros irmãos, né? Tá sempre em constante estresse, tadinho dessa criança. E aí, né, com essa história que o Kieran contou, né, da situação do Julian e da Emma, eles resolvem que eles vão até o Reino das Fadas pra tentar ajudar a Emma e o Julian usando um artefato, que é aquele artefato mágico que o Jamie, irmão do Diego Perfeito, né, tava escondendo, tava usando. O irmão do Diego vai trazer pra Cristina poder usar. E esse artefato leva eles em qualquer lugar no Reino das Fadas que a pessoa quiser, mas a pessoa tem que ter o sangue Rosales. Então a Cristina, como tem, ela pode usar. Fora que o artefato torna a pessoa indetectável, né? Então assim, você entra e sai e ninguém percebe. E a cena do Julian conversando sozinho com a Rainha Ciri também é bem intensa, né? Ela dizendo pra ele que ele tá numa jaula por causa desse feitiço que o Magnus colocou nele. Eu acho muito interessante a forma como a Cassandra Clare usa, com certeza, as coisas que as pessoas falam dos personagens pra rebater as críticas no próprio livro, na própria história. E eu tenho certeza que muita gente falou o quanto o Julian era calculista, o quanto o Julian era frio. Muita gente sentiu dificuldade de ter uma empatia pelo Julian, apesar de tudo que ele fazia pela família. E aí ela mostrou nesse livro que não, olha como é que seria se ele realmente fosse. Olha como é que ele seria se ele não tivesse sentimento. Olha como é a diferença da pessoa que vocês diziam que ele era pra quem ele realmente poderia se tornar. Entendeu? Então eu acho muito interessante a forma como ela constrói isso. Como tudo que ele fazia, por mais radical que fosse, era por amor, era pela família, era o sentimento por trás daquilo tudo, sabe? Ele tinha um limite que ele não ultrapassava, apesar das coisas extremas. Sempre teve um limite, mas agora ele não tem. Olha a diferença de você ter um limite e você não ter um limite. E no meio de todo esse papo, a rainha compartilha que a marca Parabatai não é uma marca feita pelo anjo, na verdade. Ela é feita pelo Jonathan Caçador, que foi o primeiro caçador de sombras. E feita por ele e pelo primeiro irmão de Silêncio também, juntos. Então ela não é uma marca perfeita, não é uma runa perfeita como todas as outras. Tem algo nela que corrompe. Essa marca, por ter sido feita por eles, tem uma versão original que fica enterrada lá na Cidade do Silêncio. Então se essa marca original, se esse pergaminho original for destruído, todas as outras marcas do mundo também serão. Só que a única coisa que pode destruir essa marca é a espada mortal, que o Julian e a Emma não tem mais, porque eles quebraram a espada mortal. Graças a Deus, né, porque o Julian seria bem capaz de ir correndo lá pra destruir a marca, porque ele tá sem sentimento nenhum. E isso seria o fim não só do Parabatai deles dois, como de todos os outros Parabatais do mundo. E acontece tanta coisa na cena logo depois que o Julian sai da conversa com a Rainha Ciri, vai pro quarto encontrar a Emma. Primeiro que eu achei super tendência ter uma cachoeira no quarto, assim. Eu sempre quis ter uma no meu. Fora que ele explica a linha de raciocínio dele pra Emma, né? Dizendo pra ela lá tudo. Por que ele escondeu dela. O que ele estava planejando. Por que ele agiu do jeito que ele agiu. Que ele fez uma barganha pra tentar fazer com que eles saíssem vivos, porque era muito difícil que isso acontecesse. Porque mesmo que eles conseguissem um livro, alguém ia matar eles. Então agora eles estavam sob a proteção da Rainha Ciri, então era mais fácil deles conseguirem sair vivos. A Emma fala umas verdades pra ele também, que ela nunca manipulou ele, que ela nunca fez com ele o que ele tinha acabado de fazer com ela, que ele sempre tratava ela antes como alguém que entendia ele, que mesmo que ela não concordasse com as coisas que ele queria, ela sempre apoiava ele. Ele valorizava a opinião dela, eles discutiam as coisas antes. E ele mudou, porque agora ele não sente da mesma maneira por ela, né? E aí ele tenta se desculpar usando os sentimentos dela contra ela, porque ele na verdade não tá sentindo nada. Então assim, é muito mais doloroso ainda ver isso. E aí do nada, no meio dessa cena já super tensa, desse papo super tenso, a Nenê, que é, né, a tia do Mark e da Ellen, acaba invadindo ali o quarto deles, dizendo que a rainha traiu eles, né, e que eles estão correndo perigo, que eles precisam ir embora agora. Então, assim, momento tenso entre os brothers. E aí chega um momento que Mark, Kieran e Cristina estão se preparando, né, pra ir pra corte das fadas. O Jamie chega com um artefato,
Na verdade, essa parte era toda intercalada com as partes da Emma e do Julian na corte, mas eu acho mais fácil falar por blocos, né? E o que vocês acharam do fato do Mark tentar lutar pela honra da Drew quando eles descobrem que ela e o Jamie ficaram no mesmo quarto, né? Que ela escondeu ele durante um tempo, que eles são amigos. Quando o Jamie descobre que ela só tem 13 anos, porque ela parece ser mais velha do que ela de fato é. E eu achei muito legal ver essa cena toda pelos olhos do Kit, por alguém que não é da família. Fora que tinham vários comentários do Ty dizendo que ele tava super perdido com o que tava acontecendo ali. E eu amo a dinâmica que o Ty e o Kit trazem pra história, qualquer cena que eles estão presentes. Fora que a Hypatia Vex, de fato, responde a mensagem do Ty, né, dizendo que vai ajudar os dois a entrarem no mercado das sombras se eles fizerem alguma coisa por ela. De qualquer maneira, acontecem eles despedidas e Cristina, Mark e Kieran partem pro mundo das fadas pra irem atrás de Emma e Julia. E a Nenê acaba contando pra eles que a traição da rainha, porque ela vai levar o volume negro agora pro rei Ancile, né? E que ela tá traindo a rainha, ela contar isso pra eles, mas que ela sente que deve fazer isso pela família, né? Pela forma como Mark e Ellen foram tratados por toda a família, como sempre foram vistos como um dos Blackthorn, nunca foram tratados diferentes por serem meio fada. E aparentemente a rainha Ancile tá fazendo isso, de levar o volume negro até ele, porque o rei Ancile sequestrou o filho dela, é isso mesmo, segura aí a informação, o filho dela, e tá fazendo ele de refém. Então ela quer trocar o volume negro pela custódia, né, do filho, por recuperar o filho dela. E aparentemente a Annabelle tá lá também por algum motivo. Mas ela tá se recusando a dar o livro pro rei Ancile, tá usando isso como chantagem de alguma maneira. Então a rainha quer levar a outra opção do livro pra poder ganhar em cima da Annabelle e pegar o filho dela e meter o pé. Então eles meio que se disfarçam ali pra poder ir na comitiva junto com a rainha pra tentar impedir ela de conseguir, né, dar o livro pro rei Ancile e fazer as coisas que ela quer fazer. E ainda dá um colar pra cada um deles, com uma poção que torna eles dois invisíveis a qualquer qualquer fada da corte Ancile. E a próxima cena é uma das que me tira mais do sério em relação a esse livro. É uma reunião da Clave com o Dearborn, sem a Gia, sem a Consuleza, que ele consegue convocar, aproveitando um momento que a Gia tinha uma reunião com as Irmãs de Ferro, estava longe, né? Ele reúne todo mundo para forçar o voto do registro do submundo. Eles levam o corpo do menino lá, que o Julian matou na corte Ancile, e dizem que foram as fadas que fizeram isso, já que tem marcas de fadas, de Kelp, que tinha mordiscado o corpo dele, né? Além disso, eles pegam a menina que foi jogada no lago, né, que estava tentando jogar o Kieran, que caiu no lago, e diz que o Kieran foi responsável por jogar ela lá e ter feito ela ficar basicamente louca por causa de todas as coisas horríveis que ela fez e todas as pessoas que ela decepcionou ao longo da vida. Tudo isso pra aumentar o ódio contra o submundo. Isso eles pegam um grupo do Diego, né, que ajudaram o Kieran e explica que eles foram os responsáveis por esconder o Kieran na Xolomance. E eles são com marca do silêncio, né, com a runa de silêncio marcados no corpo, então são impossibilitados de falar. E dizem que eles vão ficar presos até serem julgados. Usando a espada mortal, porque no momento a espada mortal tá quebrada, mas eles dizem que está com as Irmãs do Silêncio e que elas estão tentando restaurar a espada. Mas enfim, o que eu tenho vontade de fazer? Eu tenho vontade de explodir o Dearborn, sabe? Explodir a cara dele e esfregar os pedaços no asfalto, assim, bem graficamente, porque eu tenho um ódio dele. E a cena do Julie e da Emma chegando na corte Ancile, se deparando com um muro cheio de espinhos, igual o mural que o Julie tinha pintado, lembra? Lá no quarto dele. Eu achei, assim, interessante. Também é muito interessante que nesse meio tempo a gente volta pra Ellen e pra Drew, e a gente tem ali um momento bem sisterhood das duas, né? Que elas param e conversam o que tá acontecendo, por que a dificuldade delas se entenderem, por que a Drew tá tendo tanta resistência, e a Ellen coloca um pouco do lado dela também da história. A Drew explica o medo de deixar a Ellen entrar de novo na vida dela e de repente ela sumir mais uma vez, ela não sabe se ela vai conseguir lidar com essa perda de novo. E assim, eu tenho muita dó dessa família, eu tenho muita dó dos Blackthorn, porque tudo acontece com eles, sabe? E a gente pega, voltando aí pro mundo das fadas, né, pro reino das fadas Ancile, a gente tem um pouco de como é meio deturpado, né, como as coisas na corte Ancile são diferentes, são misteriosas e dark e erradas. Mark e Kieran e
Cristina acabam presenciando uma festa do Oban, se eu não me engano, e tá tendo tipo uma orgia de fadas e demônios e criaturas bizarras, então as coisas estão meio... O que tá acontecendo aqui, o que tá rolando. Eles chegaram atrasados pra tentar interceptar Emma e Julia. Eles acabam se envolvendo numa confusão do caramba, porque eles são capturados por ninguém menos do que o Manuel, o maldito. E a gente percebe aí que ele tá de concluo, né, com as fadas Ancili, principalmente com o Oban, amando do Dearborn. Então tem alguma coisa rolando aí. E também o que dizer da cena que o Kiera e a Cristina estão se pegando e o Mark vê. Gente, toda essa situação é muito surreal pra mim, assim. Só que nesse meio tempo, Emma e Julia precisaram escapar do cortejo lá, porque tinham cavaleiros de Manã inspecionando as pessoas que iam entrar no castelo, obviamente, pra não entrar nenhum intruso. E aí a Emma vai, achando que é a dona da porra toda, e começa a entrar pelos espinhos, né, tentando passar no meio dos espinhos. E aí ela praticamente morre, começa a se machucar a beça lá dentro, né, os espinhos começam a se contorcer dentro dela. E Julian desesperado tentando fazer caminho em direção a ela no meio dos espinhos. E aí ela consegue, assim, do nada invocar a espada, a irmã da Cortana, Brendal. Do nada ela consegue invocar a outra espada e consegue com isso abrir caminho e passar pelo muro de espinhos. E assim, eu achei incrível, né? Eu achei fantástico a cena toda, é muito bem descrita. Fiquei meio porque ela conseguiu fazer isso, sabe? E me lembrou um pouquinho meio que Godric Gryffindor, quando o Harry consegue tirar a espada, né, do chapéu seletor, assim, do nada, porque ele era, sabe, verdadeiro grifinório. Me lembrou uma coisa meio assim. Como que no meio disso tudo a Gia diz pra Ellen e pra Lily tentarem minar essa questão, né, toda de registrar a galera do submundo, né, já que ela foi passada a perna, ela não tava lá pra presenciar o momento da votação. E eu acho muito engraçado a forma como a Aline e a Ellen começam a registrar as pessoas, os seres do submundo, inventando coisas absurdas. Tipo, uma das fadas elas chamaram de Taylor Swift, sabe? Elas inventam nomes, inventam moradia, profissão para o registro ficar completamente aleatório, sabe? E eu adorei essa iniciativa dela. E eu amei a cena do Ty e do Kit chamando a Drew pra perto deles, né, e pedindo ajuda dela pra enganar o Barnabás, né, o chefe lá do Mercado das Sombras. Elas estavam tentando fazer isso a pedido da... Eles estavam tentando fazer isso a pedido da Hypatia, né, que eles estão querendo que ela ajude com os ingredientes que eles precisam pro feitiço. E aí ela quer passar a perna no Barnabás pra realmente se tornar a verdadeira responsável pelo Mercado das Sombras. E aí eles disfarçam a Drew de outra pessoa pra poder tapear ele lá. No final eles conseguem realmente, e a Hypatia pega o lugar, né, de responsável pelo Mercado das Sombras, que era o que ela queria. Eu amei ver a Drew sendo envolvida nos planos, sabe? Não ser vista apenas como a responsável por cuidar do Tavi, sabe? E darem um lugar de destaque pra ela, porque ela merece. E aí Julia e Emma voltando pro Reino das Fadas, né, eles conseguem entrar no castelo, eles veem várias coisas lá, né, eles estão à procura da Annabelle e do livro, eles tomam uma poçãozinha pra ficar invisíveis, e eles acabam realmente, de fato, encontrando a Annabelle e descobrem que ela tá lá porque ela se afeiçoou muito ao Ash, que a gente viu ele lá atrás, lembra quando a Drew usou sem querer aquele negócio de fada que a Cristina tá usando agora pra poder entrar no reino despercebido. Ela entrou sem querer, lembra? E viu o Ash e ele não entendeu, tipo, quem é você? E aí ela conseguiu voltar a tempo. Então, o Ash, que no caso aí é o filho da rainha Cilly, olha, a Annabelle se afeiçoou muito a ele e tá lá pra tentar proteger ele do rei Ancili. E o Ash não é nada mais nada menos do que o filho da rainha Cilly com o Sebastian. Sebe querido. Lembra que eles estavam de trelelê? Lá atrás dos Instrumentos Mortais tem uma cena da Rainha Cilly com o Sebastian. E assim, o Ash é uma verdadeira aberração, né? Porque ele é uma mistura de fada, demônio e caçador de sombras. Olha isso. E aparentemente o rei Ancili tá usando o Ash pra passar essa praga. É ele o responsável por alastrar a praga. E ele tem vários poderes que o rei Ancili ainda tá tentando descobrir e usar, né, pros planos maquiavélicos dele. E eles querem, na verdade, o rei Ancili tá tentando transformar a Idris em Tully. Agora, o que é Tully? Vamos descobrir em breve. Mark e Kiera são capturados pelo Manuel. No meio dessa confusão, a Cristina consegue fugir usando o artefato lá das fadas. E o Manuel convence o Oban a entregar o Mark e o Kieran pro rei.
para tentar conseguir algum respeito do rei e ser incluído na sucessão do trono. E além disso, a gente descobre um pouco mais de toda a situação do Kieran lá na corte, e a gente percebe que, na verdade, muitas pessoas queriam que o Kieran fosse um dos príncipes na sucessão do trono. O povo gostava muito do Kieran, porque ele era generoso, ele era gentil, ele se importava com as pessoas, ao contrário dos irmãos e do pai dele. Mas aí ele foi levado pela caçada, inclusive muitas pessoas ficaram muito mal por causa disso. Então, o lado do Kieran que a gente começa a ver a partir de agora. Nisso que a Cristina tinha fugido enquanto os dois tinham sido capturados, na verdade ela foi atrás do único irmão do Kieran que realmente se importa com ele. Então ela vai atrás dele usando o artifício lá, o colar, pra tentar pedir ajuda dele pra conseguir resgatar o Kieran e o Mark, que ela sabe que eles estão sendo levados pro rei, né? Então ela acha que o Adaon, né, que é o irmão do Kieran, é o único que vai conseguir interceder em nome do Kieran lá pro pai dele, até porque ele é um dos favoritos pra sucessão. E a política complicada do Reino das Fadas continua, né? Mark e Kieran presos. Tá completamente cego ali, com o Manuel controlando ele pelas costas. Ele tá tentando fazer com que Oban destitua o rei atual pra ocupar o lugar dele. E prometeu o apoio dos caçadores de sombras. Só que na verdade o que eles querem é um peão lá dentro, alguém que eles consigam controlar com facilidade. E o Oban é essa pessoa. E que cena quando o Mark e o Kieran finalmente chegam ao reino, né, ao castelo Ancile, e o Oban quer humilhar o Kieran e ridicularizar ele na frente de todo mundo, e faz uma procissão, né, que geralmente essas pessoas quando chegam, são os traidores, o resto do povo faz um corredor e começa a atacar pedra e galhos e coisas na pessoa, tipo Game of Thrones, shame, shame, só que ninguém faz nada. Pelo contrário, o povo parece triste por ver o Kieran naquela situação. O povo tá do lado dele, dizendo que ele foi gentil, de que ele não merecia isso. Que ninguém aguenta mais a loucura e a tirania do rei, que eles querem uma mudança. E eu amei essa cena porque pegou todo mundo desprevenido, até mesmo o Kieran, que nunca imaginou que o povo tivesse esse sentimento por ele, porque ele não acha que fez nada de especial, assim. Nesse meio tempo, Diana e a Gia são presas, né, pela tropa. O Gwen consegue escapar e a Diana pede pra ele avisar Emma e Julian do que tá acontecendo, da missão suicida, que elas também acabam descobrindo, querem que ele avise aos dois. Só que Emma e Julian já estão, né, no meio da confusão, com a corda no pescoço lá, invisíveis, até finalmente não estarem invisíveis, vendo toda a confusão de Ash, de Annabelle e do rei, e aí eles seguem Ash até o quarto dele e tentam capturar ele, porque percebem que ele é a cara do Sebastian, que ele é filho do Sebastian, né? Só que eles acabam meio que numa briga, numa luta com os guerreiros de Manã, que estavam ali pra proteger o Ash. O Ash chama pela ajuda deles, né? Porque o Ash não quer ir com eles, na verdade. Eles estavam tentando libertar o Ash da posse do rei. E o Ash não quer, porque ele sabe que eles são caçadores de sombras e sabe quem é o pai dele, sabe como o pai dele é odiado. Então o Ash sabe que no meio de caçadores de sombra ele sempre seria uma pária. Então ele não é bem-vindo em lugar nenhum e ele prefere ficar onde ele tá. Nisso, Emma e Julia não conseguem escapar e eles são levados, então, para as prisões, né, para as celas, para aguardar, para ver o que o rei vai decidir fazer com eles. E quando eles chegam nessas celas, quem eles encontram? Ninguém mais, ninguém menos do que Jace e Clary, presos. E aí a gente fica sabendo da missão deles dois, que na verdade esse tempo todo era ir atrás do Ash, que eles não sabiam que era uma pessoa, eles achavam que era uma arma que as fadas tinham contra os caçadores de sombra. E a Clary, quando viu, deu de cara com o Ash e descobriu na hora que era o sobrinho dela, né, porque ele é a cara do Sebastian. Descobriram que ele é o primeiro herdeiro, né, descobriram toda essa história do primeiro herdeiro, né, que o rei Ancile e a rainha Ancile, toda a função lá que aconteceu lá do primeiro herdeiro, que o rei Ancile e a rainha Ancile se juntaram para ter um filho, né, para gerar um filho que seria o sucessor dos dois reinos, para unificar o Ancile com o Ancile. Só que, na verdade, ao invés de sair, nascer um homem, nasceu uma mulher. E aí o rei Ancile não quis e mandou matar o primeiro herdeiro. Só que ninguém sabe exatamente se morreu ou não. Algumas pessoas acham que a primeira herdeira conseguiu escapar, mas a rainha Ancile acha que foi morta, né? Que a filha dela foi morta, a mando do rei. Ela nunca perdoou ele por isso, né? E aí ela teve esse filho, né, o Ash,
que seria meio que um substituto pro primeiro herdeiro, né? Porque é meio caçador de sombra, meio demônio, meio fada. Ele poderia portar marcas de caçadores de sombra, e ele poderia suportar coisas demoníacas por ser sangue de demônio, ao mesmo tempo suportar coisas angelicais porque tem sangue de anjo. E aí, no meio dessa confusão, a Cristina aparece pra finalmente salvar todo mundo e tirar eles dali. Porque a Cristina, na verdade, chegou lá com o Adaon atrás do Mark e do Kieran, só que eles não foram presos nas celas. Ela encontrou a trupe toda, né? Jace, Clary, Emma e Julia. E todos eles vão atrás do Kieran e do Mark. E Diana batendo de frente com Dearborn, que ele fala pra ela que sabe do procedimento que ela passou, do procedimento mundano, mas ela acaba conseguindo escapar com a ajuda de Gwen. Só que nesse meio tempo, pra conseguir escapar, ela corta o braço fora do Dearborn. Eu achei incrível. E aí, voltando pra Corte das Fadas, o Adaon conseguiu levar todos os prisioneiros até o Salão do Trono, né? Fazendo eles realmente se passarem por prisioneiros, como se ele estivesse levando Clary, Jace e os outros até o salão pra fazer uma reunião com o rei. E ele tenta convencer o rei a trocar todos eles, pra dar um fim à paz fria, né? Usar a troca dos prisioneiros pra acabar com a paz fria. Mas o rei não quer saber disso, e aí do nada o Ash entra com os Cavaleiros de Manã. Com ele entra a Annabelle pra proteger o Ash. E aí o rei fica puto, pede pro Ash matar o Kieran com a espada. O Kieran tá lá junto com o Mark também. Pede pra matar o Kieran. O Ash fica assim porque ele não quer matar ninguém. E aí do nada chega a Rainha Cilly. Gente, é o próprio circo. E aí começa a briga do rei e da rainha por causa do primeiro herdeiro. E aí por causa do Ash. E a gente acaba descobrindo que essas pragas, na verdade, são portais para outro mundo. Olha aí. Esse mundo se chama Tully, que foi dominado pelos demônios. E é por isso que os demônios estão conseguindo passar pro mundo de cá. Porque eles estão vindo através desse portal de Tully. Só que o Ash é o único que é capaz de controlar isso. Nisso a Annabelle se interfere aí pra poder salvar o Ash e ameaça dizer o nome verdadeiro do rei. Então é com isso que ela tá chantageando o rei, porque quando você sabe o nome verdadeiro de uma fada, você tem poder sobre ela. E aí pra fugir e salvar o Ash, ela acaba se jogando no portal, porque tem um portal que leva pra Tully atrás do trono do rei. Ela se joga no portal junto com o Ash, levando eles pra essa outra dimensão demoníaca. E aí começa a luta desesperada da Emma pra conseguir pegar o volume negro. E dessa luta o Kieran acaba matando o rei, ele consegue matar o pai. Tudo pra tentar salvar o Adaon, que tava prestes a morrer ali também. Nisso a Rainha Cilly fica puta, porque o filho dela... Meu Deus, o gato está escalando... Ele tá escalando a janela. Nisso a Rainha Cilly fica puta, porque o Ash escapou com a Annabelle e ela vai de sacanagem. Ela vai de sacanagem e pega o Adaon e captura ele também, um filho pelo outro, sabe? Bem aleatório. Isso, já que o rei morreu, os Cavaleiros de Manã estão livres, então eles não precisam responder mais a ninguém. E eles vão todos caçar a Emma pra poder vingar o irmão dos cavaleiros que a Emma matou. No meio dessa confusão, Emma e Julia lutando pelas suas vidas. Tudo despenca, ninguém vê o que tá acontecendo, é luta pra cá, é luta pra lá. E aí ninguém vê quando Emma e Julia, pra se salvar, acabam os dois passando pelo portal e indo pra Tully também, pra essa outra dimensão. E é aí que o universo dos Caçadores de Sombras se expande mais ainda, de uma maneira que eu nunca achei que fosse possível, que eu falei, meu Deus, a Cassandra Clare é genial. Toda essa interação, toda essa parte de Tully é fantástica. Manuel vai, né, depois dessa confusão toda, pra falar com o Oban, contando pra ele, porque o Oban não tava lá no meio da confusão, contando que o Kieran matou o rei, então agora ele tava livre pra assumir o posto, né, assumir o lugar do rei. Além disso, ele acha que Jace e Clary morreram. Quando a Emma e o Júlio estavam lutando pelas suas vidas, a Emma tava usando o casaco da Clary. E eles levaram esse casaco pro Manuel, que reconheceu o casaco. E falou assim, o que aconteceu com essas duas pessoas, com ela e o menino que tava com ela. Ele falaram, eles caíram lá no portal e não vão sobreviver. Só que ele não sabe que é Emma e Julia e não Clary e Jace. Então chegamos a Tully, onde as marcas não funcionam, onde o mundo foi dominado por demônios. E a gente tem aí versões dos personagens que a gente já conhece, mas numa linha temporal diferente. Então é como se algum dos acontecimentos, na verdade, a gente fica sabendo que é quando acontece aquela batalha lá nos Instrumentos Mortais, em que Larry vai com a espada pra tentar separar o vínculo do Sebastian com o Jace. Nesse mundo, na verdade, a Lilith aparece aí e mata a Clary, então ela não consegue salvar o Jace, a Clary morre, então tudo começa a degringolar a partir daí. Então é como se o Sebastian tivesse vencido a guerra. Então essas versões dos personagens
são assim, são os que ficaram depois dos acontecimentos, como se Sebastian tivesse vencido. E eu achei isso genial da Cassandra Clare, porque foi tipo um callback para as pessoas que sempre falaram da Clary, tipo, a Clary é meio inútil, a Clary só tá ali, ela não fez nada, na verdade, a Clary não salvou ninguém, ela não tem realmente nenhum poder sobre a história. E aí a gente vê que na verdade tem sim, que se ela não tivesse feito as coisas que ela fez, como é que o mundo ficaria, né? Então, mais uma vez, a Cassandra Clare mostrando na história que as pessoas estão erradas. E então a gente tem muitos personagens que estavam vivos na dimensão que a gente tá lendo, agora mortos em Thule. Fora que o feitiço que o Julian tava usando pra inibir os sentimentos dele não funcionam em Thule. Porque Thule foi tomada pelos demônios, não existe mais magia lá. Então a magia vai morrendo. Tanto a magia da marca Parabatai, quanto a magia do feitiço. Eles não conseguem usar as runas deles, não conseguem usar poder angelical, porque agora que ele é um reino demoníaco. Então tem várias cenas perturbadoras, né, do Ash, das pessoas em volta dele. O Jace nesse mundo aí tá completamente assim destruído, né, sem a Clary, e ele ainda tem aquela marca que liga ele ao Sebastian. O Ash tá ali também, mas é como se o Ash já tivesse ali há mó tempão, porque ele parece ser mais velho, então o tempo passa diferente nessas duas dimensões, né? Mas o que quebra a gente é quando o Julian e a Emma, né, da dimensão que a gente conhece, acabam encontrando a Liv dessa outra dimensão, de Thule. E o Julian fica assim, chocadíssimo, porque a Liv morreu, né, na dimensão dele. Só que lá não. Lá ela se torna uma das rebeldes mais fortes, mais incríveis do grupo de caçadores de sombra, que ainda vai contra todo esse poder, né, do Sebastian e todas as pessoas que estão ligadas a ele, comandando, né, o mundo. E aí eles ficam sabendo de mais coisas através dela, né, depois que ela finalmente percebe que eles são de outra dimensão e tudo mais. A gente fica sabendo que o Magnus foi um dos primeiros a morrer por causa da doença dos feiticeiros. O Alex se matou logo depois porque não aguentou viver num mundo sem o Magnus, o que é bem pesado, né? A Rainha Ciri tá morta, o povo das fadas foi isolado. O Rafael Santiago nesse em Thule, né, tá vivo, só que o Tai tá morto. A gente fica sabendo um pouco da história da Liv de Thule também, de como foi difícil pra ela, de como foi péssimo depois que a Clary, com a Gloriosa na mão pra tentar separar o vínculo do Jace, não conseguiu. E ela morreu. Sebastian e os Crepusculares invadiram Alicante, todo mundo fugindo. Emma e Julia deram praticamente a vida deles para fazer com que as crianças conseguissem escapar. E a Emma e Julian de Thule acabaram virando Crepusculares por causa disso. Eles ficaram lutando contra milhares de Crepusculares enquanto mandavam as crianças para longe de trem. Só que a Liv ficou responsável de cuidar deles, mas era muito difícil, a situação estava muito complicada. E aí o Tavi acaba morrendo, depois o Tai. Só sobrou a Liv e a Dru, e depois a Dru acabou falecendo também, quando ela foi fazer uma missão, né? Quando depois elas se juntaram aos rebeldes, e no meio de uma missão a Dru também não, aparentemente nunca mais voltou, ela foi dada como morta. E aí a Cidade do Silêncio lá foi selada. Cálice e a Espada Mortal estão dentro da Cidade do Silêncio, ninguém consegue entrar, o Jem selou a entrada. E parece que o Sebastian desesperadamente quer o Cálice, quer conseguir transformar as pessoas da Resistência em crepusculares. Ele só consegue fazer isso com o Cálice. E aí a Emma lembra que talvez tenha um feiticeiro que consiga ajudar eles a entrar na Cidade do Silêncio, que é a Tessa. Porque a Tessa, no mundo dela, né, acabou melhorando, não faleceu por causa da doença de feiticeiro, por causa do sangue de anjo dela. Então provavelmente a Tessa de Thule também. E ela tem um colar que a Tessa deu, que ela dizia que se quebrasse, a Tessa saberia que ela precisava de ajuda e iria até ela. Então ela faz isso pra tentar pedir ajuda da Tessa. E no dia seguinte chega uma mensagem dizendo: procurem o Church, que é o gato, e eles vão, né, atrás do Church, que sabem que vão encontrar a Tessa dessa maneira. E aí a Diana dessa dimensão acaba indo com eles, né, com a Emma e com o Julia. Eu achei ótima a cena do Rafael, né, conversando com eles. O Rafael ficou horrorizado quando descobre que o Magnus e o Alec deram o nome do filho deles de Rafael em homenagem a ele. E eu achei ótimos pensamentos da Emma, tipo assim, nossa, como é que o Alec e o Magnus gostavam desse cara, ele é insuportável. E realmente o Rafael é insuportável. E conversando com a Diana, eles descobrem, né, o Mark e conversando com a Diana, o Julia e a Emma descobrem que a Cristina Thule é muito famosa, que ela é uma das responsáveis pela resistência no México, e que é um dos países que ainda consegue combater os crepusculares com muita força. Acabam descobrindo através dessa Diana também que ela é transgênero.
Eles ficam um pouco chocados, tentando disfarçar. Mas na hora, do nada, aparece o Jem. E a Emma fica doida, tipo, meu Deus, Jem! Só que na verdade era a Tessa. Eles acabam conversando mais e a Tessa conta que uma das curas pra doença do feiticeiro era a água do Lago Lim. E que eles tentaram entregar a água para maiores pessoas, né, para os outros feiticeiros, só que o Sebastian cercou o lugar com demônios e ninguém conseguiu ter acesso. Ela diz que não consegue usar muita magia, por exemplo, não conseguiria usar magia para poder mandar os dois de volta, mas que ela talvez conseguisse usar magia o suficiente para abrir a Cidade do Silêncio. Ela queria uma coisa em troca, porque existia essa lenda de que o Sebastian seria invencível nesse universo e que nenhum guerreiro desse mundo, né, de Tully, conseguiria matá-lo, já que ele, né, o Sebastian, está ligado diretamente a Tully. Mas que um guerreiro de outro mundo com a espada mortal conseguiria matar o Sebastian. E quem são os guerreiros de outro mundo? Emma e Julian. Então, se eles conseguissem acesso aos instrumentos mortais e a espada mortal desse mundo, eles poderiam matar o Sebastian desse mundo. Só que na volta, né, pro lugar da rebelião, né, onde estão escondidos, eles são parados em um posto de controle e as pessoas lá, os crepusculares, confundem o Julian e a Emma com a versão deles crepusculares, né? E aí dizem que o Sebastian quer falar com eles e eles são obrigados a vestir o papel de crepusculares, das versões deles crepusculares, e ir até a Sebastian. E lá a gente encontra Sebastian, Jace, Ash, Annabelle nessa boate aí bizarríssima. A gente vê que a Annabelle transformou o Malcolm Fade num, sei lá, tipo, um cachorro demônio, um negócio assim de estimação, e ela virou a torturadora oficial do Sebastian. Dá pra ver que o Ash é bem junto, bem próximo do Jace. E o Sebastian vai pedir ao Julian que ele casse a irmã dele, a Liv, e mate ela, porque ela tá dando muita dor de cabeça junto com a rebelião. E o Julian, vestindo a máscara dele lá, de artista, sem demonstrar emoção nenhuma, concorda com tudo. No meio disso, o pedido mais chocante do Sebastian foi que ele disse que se encontrasse alguma ruiva bonitinha, que levasse a ruiva bonitinha até eles, porque ele gostaria de brincar com essa ruiva junto com o Jace. Tipo, que nojo! Remetendo a Clary, obviamente, sabe? E aí, quando eles conseguem sair de lá, conseguindo enganar, né, o Sebastian, eles percebem que a Annabelle seguiu eles. Na verdade, eles enganaram ela sabia na hora quem eram eles. E ela propõe um acordo. Ela diz que nessa dimensão, ela tem muito poder, porque é uma dimensão com muitos demônios, então a magia dela fica mais forte. Ela conseguiria abrir um portal para eles voltarem para a dimensão deles, se eles prometessem levar o Ash, porque ela sabia que o Sebastian estava usando muito da força vital dele, que o Ash ia acabar morrendo ali nas mãos do Sebastian, porque o Sebastian ficava muito cansado de controlar todos esses crepusculares, e sem os instrumentos mortais ele ficava mais cansado ainda, tirava muito da energia dele, e ele estava sugando a energia do Ash para conseguir fazer isso, né? Então ela queria que tirassem o Ash dali de perto dele, fora que o Sebastian é uma péssima influência, obviamente. E ela estava preocupada com quanto o Ash estava mudando. E eles acabam topando isso, né? Meio que deixa ali bem evidente que é o que vai rolar. Eles vão tentar levar o Ash e ela vai abrir o portal para eles. Mas um parênteses interessante é que o Ash, ele aparentemente sente alguma coisa esquisita pela Drew, então talvez seja alguma coisa que a gente vai ver nos próximos livros da série, né? Desde aquela vez que a Drew sem querer entrou no quarto dele, ele se lembra dela sentindo alguma coisa, então fica aí. Quando Emma e Julian voltam, né, pro abrigo dos rebeldes, eles contam tudo o que aconteceu, o plano da Tessa e depois o plano da Annabelle, e eles descobrem que nesse lugar, em Tully, a Annabelle não é conhecida como Annabelle, é conhecida como Rainha do Ar e da Escuridão. Tá aí o nome do livro. E também é interessante ressaltar que Emma e Julian conversam de verdade agora sobre esse lance do laço para a batalha. Julian conta pra Emma o que a Rainha Cilly disse pra ele sobre como acabaria com um laço para a batalha se destruísse a marca, e que antes ele não tinha nem cogitado isso, porque a espada mortal da dimensão dele estava destruída, mas agora talvez eles tenham acesso à espada mortal dessa dimensão. Mas a Emma não quer nem saber, porque ela não acha que seria justo, né, com os outros para a batalha do mundo inteiro. E no dia seguinte eles tentariam entrar na Cidade do Silêncio, né? Um parêntese aqui pra Liv, que escreveu uma carta pro Tai, né, da outra dimensão. E eu fiquei assim, ai meu Deus, imagina o Tai recebendo uma carta da Liv de Tully, né? O Julian tentou convencer ela a ir pra outra dimensão junto com ele. Só que a Liv de Tully não quis. Ela tinha muitas coisas pra fazer aqui, na dimensão, né, que ela tava. Tinha que tentar lutar e ajudar os outros. E que ela não poderia abandonar todo mundo e deixar todo mundo pra trás.
porque querendo ou não, as pessoas dessa outra dimensão nunca seriam de fato as pessoas dela, apesar de ser. E rola toda essa questão, a Tessa vai lá, consegue abrir a entrada pra Cidade do Silêncio, eles entram, pegam a espada, pegam o cálice, e quando eles saem, quando eles estão saindo, na verdade, eles são cercados pelos crepusculares de Sebastian, e aí começa o maior confronto, eles tentando lutar pela vida deles, né, salvar os instrumentos mortais. Aparece o Julian e a Emma de Tully pra combater o Julian e a Emma da outra dimensão, e é muito bizarra toda essa situação. A Emma acaba conseguindo uma oportunidade de fato matar o Sebastian. Então, com a espada mortal, ela vai lá e mata o Sebastian. Nisso, a Annabelle vai e abre o portal, como ela tinha prometido que abriria. E a Emma e o Julian tentam chamar o Ash pra poder passar pelo portal com ela, mas o Ash não quer ir. Porque, na verdade, o Jace foi ferido, né, quando o Sebastian morreu. E o Ash tá tentando ali salvar o Jace, ele cria asas do nada e sai voando, carregando o Jace pra longe. A Annabelle começa a gritar desesperada, dizendo que ninguém vai passar sem o Ash, que o Julian e a Emma não vão passar se o Ash não passar junto com ele. Ele tenta gritar pra Liv com eles, mas a Liv diz que não vai. Só que nesse meio tempo, pra poder passar pelo portal, o Julian aproveita a deixa e acaba matando a Annabelle e finalmente cumprindo, né, aquilo que ele queria fazer durante esse tempo todo, que era se vingar da morte da Liv, né? E ele consegue matar a Annabelle e corre em direção ao portal que ele se feche. Quando eles voltam, né, a Emma a gente acaba meio que num delírio dela aí entre a vida real e os sonhos e visões que ela anda tendo. E ela acaba vendo aonde a marca original dos Parabatai está enterrada na Cidade do Silêncio. A força do feitiço que tira as emoções do Julian volta com força total, né? Mas a gente vê que ele escreveu no braço dele, ele cravou com uma lâmina, né? Você está na jaula, no quarto dele, enquanto ele estava lá em Tully. E aí eles acabam meio que se reunindo com a família toda, Jace e Claire, tá todo mundo ali no instituto, e contando todas as questões, tudo que aconteceu em Tully, contam da água do Lago Lin, que pode salvar, ajudar os feiticeiros que estão passando por essa transformação, e conta que na verdade eles vão acabar virando demônios completos se não conseguirem se curar, porque foi isso que aconteceu em Tully. O Magnus fica chocado quando eles contam o que o Alec da outra dimensão fez quando o Magnus morreu, né? Como assim, você se matou? E assim, é de partir o coração, sabe? E outra coisa que chocou um pouco foi a reação do Ty em relação a essa outra Liv, né? Porque ele falou, essa não é a minha Liv, essa é uma Liv, não é a minha. Né, bem dividindo, bem separando as coisas, assim. Até quando a Emma deu a carta pra ele, ele falou, tipo, um ok, meio desinteressado, sabe? Mas agora a parte boa é que eles sabem que a água do Lago Lin vai poder ajudar os feiticeiros, e aí eles começam a tentar ver uma maneira de conseguir essa água e distribuir pra ver se realmente funciona. E a troca de notícias continua, a gente fica sabendo que as Irmãs de Ferro cortaram relações com o Alicante porque elas não concordam com a administração do Dearborn. Eu achei incrível, mulheres sensatas. E o Dearborn tá puto porque elas estão com os pedaços da espada mortal. O Diego Perfeito foi preso com todos os outros, né, que discordam de Dearborn. E aí eles estão pensando na maneira de conseguir entrar escondidos em Alicante pra pegar a água do Lago Lish. Jace e Claire dizem que vão escondidos. Dói o coração é a conversa do Ty com o Julian. O Julian agora, de novo, com a parede de emoções, não consegue perceber o que está se passando com o Ty. E o Ty vai conversar com ele, praticamente dizendo o plano dele, né, de ressuscitar a Liv. E o Julian só diz, eu confio em você, que você vai tomar a melhor decisão. Tipo assim, faça o que você quiser. Ele lavou as mãos ali e deixando o Ty à mercê dessa ideia que tá vindo com a dor, com o luto, né? E assim, eu fiquei com o coração na mão porque o Julian jamais deixaria isso acontecer, por mais que ele gostasse e quisesse ver. Gostasse não, né? Por mais que ele amasse e quisesse a Liv de volta. E aí Kit e Ty finalmente vão até o Shade com os ingredientes pro feitiço. E acaba que o Shade não ajuda eles. E diz que não vai me ajudar, que não vai fazer esse feitiço. Que ele só tava tentando ali ajudar, tipo assim, na verdade, fazer com que eles não se ferrassem tentando fazer alguma estupidez, mas que nem ele, nem ninguém ia ajudar ele a fazer um feitiço de necromancia daquele jeito. E o Ty fica desesperado, desolado, e o Kit ao mesmo tempo fica muito chateado pelo Ty. Ele fica super aliviado, porque ele sabia que aquilo estava errado desde o começo, ele não sabia mais o que fazer pra impedir o Ty. Aí o Shade também conta pro Kit que a mãe dele, que o pai dele, na verdade, não era o Herondale,
que a mãe dele era. Outra coisa que partiu meu coração foi a Drew dando conselhos amorosos pro Kieran. Gente, porque o Kieran tá reclamando que tem que confiar no amor do Mark, mas a Cristina nunca disse que amava ele. E os dois parecem tão distantes dele agora, e a Drew vira e fala: todo mundo parece distante agora, mas é porque estão preocupados. Quando se preocupam, eles se fecham e às vezes se esquecem de que você está por perto. Mas isso não significa que não se importam. E aí doeu meu coração, porque parece que ela tá falando por experiência própria, e a gente viu isso diversas vezes acontecendo em relação a ela, os irmãos se fechando e deixando ela de fora. Então é muito legal o fato dela ter essa maturidade, sabe, de encarar as coisas dessa maneira. A Cristina conta pra Emma sobre a situação dela, do Kieran e do Mark. Como que a Emma é total, tipo assim, Cristina, só seja feliz, sabe? Claire e Jace não vão até Idris pra pegar a água do Lago Lis, porque eles descobrem que todo mundo tá achando que eles estão mortos, né? Na verdade a Clave anuncia isso, que vai tentar fazer uma reunião com o pessoal da corte Ancile, né, com o novo rei, o rei Oban, para tentar chegar a um acordo, porque eles usam tudo isso como combustível contra, né, todos os seres do submundo para conseguir o que eles querem. Rola uma conversa da Zara, do Manuel e do Horace também, que eles estão cientes, né, do que é essa praga, do que essa praga faz. Eles estão usando isso realmente a favor deles conscientemente. Do nada a Annabelle aparece ali com eles e a gente fica, ué, mas o Júnior não matou a Annabelle? Então, assim, quem será essa Annabelle que tá aí? Porque, né, o Júnior de fato matou ela em Tully. Então, enquanto a tropa tá fazendo seus planos pra conseguir dominar todos os caçadores de sombra, a família Blackthorn tá fazendo os planos deles para conseguir ir contra a tropa. Então eles começam a se organizar para quem vai pegar a água do lago. Eles começam a ter uma ideia, na verdade, Júlia tem a ideia de montar uma reunião com todas as pessoas que estão contra a tropa, para eles conseguirem ter alguma voz na reunião do conselho, sabe? Reunir pessoas que são aliadas e que têm um mínimo, né, de consciência, pra mostrar que esse tipo de coisa tá errado, que eles estão fazendo errado, e pra tentar impedir, né, não alcançar o objetivo deles. De certa maneira lembra bastante o Valentim, né? O Kit ainda tá desesperado pra tentar deter o Tai, porque ele não desanimou, mesmo que o Shade não queira ajudar ele vai tentar arrumar uma maneira de fazer isso. E o Kit tá tão doido, tão desesperado pra parar ele, sem saber o que fazer, que ele pede ajuda a Drew. Ele não conta exatamente o que o Tai quer fazer, né? Não conta que ele quer ressuscitar a Drew, a Liv, mas conta pra Drew que ele quer tentar chamar o fantasma da Liv, ou uma coisa assim, e pede que a Drew tente impedir ele, sabe? Gwen e a Diana aparecem com um pouquinho de água do lago pra testar, pra ver se vai funcionar realmente no Magnus. É legal a conversa da Emma com a Clary também, em que a Emma diz pra Clary que agora que ela sabe que aquele sonho que ela teve, onde ela morria, na verdade ela estava tendo vislumbres de Tully, e que ela não vai morrer, ela pode aceitar o pedido de casamento de Jace e tudo mais. Então foi bem legal a conversa delas duas. E no meio de toda essa preparação tem uma frase que me pegou, tipo, muito. Deixa eu ver qual que é a página agora aqui. 479. Me pegou muito, porque, tipo, é muito real e é basicamente o que aconteceu desde o primeiro livro dos Instrumentos Mortais. Porque a gente tem essa cena do Jace com o Alec, e aí o Alec vira pra ele e fala assim: você estava articulando os lábios, você quase nunca reza, mas eu fico grato por isso. E aí Jace vira e fala: normalmente não preciso rezar, normalmente quando as coisas dão errado, vamos até o Magnus e ele conserta. E é basicamente isso, né? O Magnus conserta tudo desde os Instrumentos Mortais. Se não fosse o Magnus, já não tinha mais livro, sabe? Aí chega a Caçada Selvagem com o plano de pegar a água do lago e ajudar eles. É muito legal o fato da Caçada Selvagem estar ali do lado deles, né? Na verdade, é tudo pelo Kieran, que é tipo assim, reconhecido pelo povo fada, o verdadeiro novo rei da corte Ancile. Porque foi ele que matou o rei anterior e o povo já queria que fosse o Kieran mesmo. Então, assim, todos eles querem o Kieran no poder, não o Oban. O Kieran não quer saber disso, ele não quer esse fardo, ele não quer ser rei. E apesar de todo mundo estar tentando empurrar isso pra ele, ele tá tentando se afastar disso o máximo possível. A conversa do Magnus com o Julian também, quando ele mostra o que ele escreveu no braço dele, né? Você está na jaula. E o Magnus se arrepende muito de ter lançado esse feitiço nele, pede desculpa e acaba retirando o feitiço dele. O que torna agora a maldição para a batalha, né? Ela volta com força total.
e o Julian precisa se manter o mais longe da Emma possível pra tentar evitar isso até que eles consigam resolver essa questão da tropa, pra ele conseguir, sei lá, ou tirar suas próprias marcas, ou se exilar, ou ver o que eles vão fazer em relação a isso. E eu amo quando o Julian realmente se toca, né, que dos aliados, né, que ele tem contato desses aliados todos, porque ele dirigiu o instituto durante esse tempo todo. Então ele sabe como falar com cada um e ele convoca todo mundo para uma reunião secreta, né, para tentar ir contra a tropa. E quando Zara aparece no instituto com Cortana na mão, dando 24 horas pra eles se renderem nos portões de Alicante, ou então eles iam se ferrar, e a Emma vai pra fora com tudo pra cima dela, e fica pé da vida que ela tá com Cortana na mão, e que ela não é digna de Cortana, e a Zara tenta marcar, e a Zara tenta acertar a Emma com Cortana e não consegue, porque Cortana desvia. Sensacional. E quando a Emma volta pra dentro do instituto, a marca para a batalha dela tá brilhando como louca. E ela fica assim, meu Deus, o que vai ser dela e do Julian? Será que eles vão conseguir aguentar até o final dessa confusão? Daquela questão da reunião de guerra também é muito legal, que todo mundo vai, acaba conversando, né, pra tentar ver uma maneira de ir contra a tropa, explicar o que eles querem, né, que vem representantes de todos, vem Irmão do Silêncio, vem Irmã de Ferro, vem seres do submundo, vem outros caçadores de sombras, líderes de instituto, vem um monte de gente a pedido do Julian, e eu fiquei muito feliz com o poder dele, sabe? Sendo usado por uma coisa positiva, né? E aí eles todos se reúnem lá pra conversar sobre o que eles querem, sobre o que a tropa tá fazendo tá errado. Eles não querem uma guerra, eles não querem matar caçador de sombras, eles só querem que as pessoas que estão ali escutem o que eles têm pra dizer, e quando eles se levantarem contra a tropa pra falar, ir contra as ideias da tropa, essas pessoas também se levantem pra dizer que eles não concordam com o que a tropa tá fazendo. Então eles só querem que as suas vozes sejam ouvidas, eles não querem um confronto, né? E eles chamam essa reunião de Vigília de Lívia, e eu achei isso tão bonito, em homenagem a Lívia. E é ótimo que todo mundo fica tipo assim, mas a tropa nunca vai ceder. Nunca vai ceder porque eles mataram Clary e Jace. E aí do nada entra Clary e Jace, tipo assim, então a gente não morreu, eles estão mentindo, na verdade é tudo uma farsa. E é claro que tinha gente infiltrada ali na reunião, né? E no caso era a tal da Annabelle. E aí começou toda essa preparação, né? Eles acabam ficando escondidos na floresta de Brosseland pra poder invadir, né, lá o terreno onde vai acontecer a reunião, a farsa da tropa com as fadas Ancile, né, onde eles vão fingir chegar ali a um acordo e tudo mais. Eles ficam escondidos, né, tanto Jace, Clary, Emma, Christina, Mark, o Ty vai também com o Kit. Eles na verdade não vão acompanhar eles ficariam só para dar um alerta ali. Só que eles têm outros planos, na verdade o Kit quer ir até o lago para fazer o feitiço, para poder trazer a Liv de volta ali. Os menores, né, a Drew e Tavi, estão em Alicante. Eu amo a conversa da Emma, Julian e da Diana, né, da Diana, que eles estão conversando. Finalmente, eles contam para ela que eles sabem que ela é transgênero pela conversa que eles tiveram com a Diana da outra dimensão. E eles só querem dizer o quanto amam ela e o quanto apreciam tudo o que ela já fez por eles, né, durante todo esse tempo. E aí mil coisas acontecem, né? Christine, Kiera e Mark acabam realmente completando ali o trisal. Kit e Ty acabam realmente conseguindo ir até o lago aí no meio da noite. E o Ty consegue fazer o feitiço, por mais que o Kit tenha tentado impedir ali, ele no último minuto, o Ty vai e faz o feitiço, só que tem algum problema. O catalisador, aparentemente, de magia que ele conseguiu no Mercado das Sombras não estava realmente muito bom. E aí o feitiço meio que deu errado no meio do caminho e ele não consegue trazer o corpo, né, a Liv de volta com o corpo e tudo. Então ele só traz de volta, de fato, o fantasma dela. E quando ela volta, ela é apenas um espectro, né, do que ela era, e na verdade ela não tá muito feliz, ela parece bem pé da vida, na verdade, por ele ter prendido ela no mundo, sendo que ela tava bem onde se quer que ela estivesse, sabe, e ela fica muito chateada com ele, e ele fica destruído quando ele percebe que ela não queria ter voltado, muito mais da maneira como ela voltou. E a Emma, do nada, escapa até a Cidade do Silêncio para poder destruir a marca Parabatai, né, num ato ali de desespero, só que o Julian vai e impede ela de fazer isso.
e eles no final das contas acabam realmente abrindo mão e vão ver aí o que o futuro reserva para eles. Começa o Horácio e todos os outros da tropa indo se encontrar com os guerreiros fada Ancile para poder conversar, e eles estão transmitindo isso para toda Alicante. E aí do nada Emma, Cristina, Mark, Alec e os outros interrompem, né, e mostram que na verdade isso aí tá sendo tudo é falso, né, tudo teatrinho. E aí o Horácio tenta novamente usar a Jace e Clary como desculpa, só que aí do nada Jace e Clary aparecem. E ele fica pé da vida porque, na verdade, ele mandou um grupo no meio pra floresta, né? Porque eles meio que sabiam o que eles iam fazer, né? Porque a Anabel estava lá na reunião do conselho. Então ele mandou um grupo na floresta para poder emboscar eles, só que eles estavam preparados, eles estavam esperando serem traídos por alguém. Então eles não conseguem matar a Jace e Clary, né? E aí eles realmente aparecem lá pra acabar com a farsa. E ainda jogam na cara do Horácio falando, você tentou matar a gente. Eles pegam a espada mortal, que na verdade eles dizem que as Irmãs de Ferro conseguiram reforjar, mas na verdade não é a espada de Tully, né? Só que eles não sabem disso. E aí eles fazem o Manuel, se eu não me engano é o Manuel, segurar a espada e fazem um interrogatório, e ele acaba contando tudo que realmente o Horácio fez, todas as mentiras, todas as manipulações, ele que foi responsável pela morte de tanta gente, tentou matar o Jace e a Clary. E aí tem uma parte enorme de grupos de fada que tá insatisfeito com o Oban, que fica do lado do Kieran também tá aparecendo lá junto com a caçada. E aí o Oban, que tá lá pé da vida porque o Kieran tá do lado dos outros caçadores de sombra, acaba também tentando matar ele, atira uma flecha no Kieran, só que o Kieran desvia e ele acaba acertando, ao invés disso, uma caçadora de sombras da tropa, que morre ali, e aí desencadeia o tumulto gigantesco e todo mundo começa a se matar. E como tudo isso estava sendo transmitido em Alicante, as pessoas de Alicante começam a se armar e correr para os campos para poder, né, segurar as fadas rebeldes que estavam ali tentando matar os caçadores de sombras. Dru e Tavi também ficam desesperados tentando chegar até lá. No meio da luta chegam os Cavaleiros de Manã para chegar atrás da Emma também desesperados. E aí que a gente realmente de fato tem a certeza de que o Kit, ele não é só filho de fadas, não é só um descendente de caçadores de sombra. Ele é herdeiro da primeira herdeira das fadas. Então aquela história toda da filha do rei Ancile com a rainha Ancile, ele é herdeiro das fadas e que ficou com uma mulher que era caçadora de sombra. Então o sangue dele é meio fada, meio caçador de sombra. E os Cavaleiros de Manã mataram a mãe dele por ordem do rei. E os cavaleiros vão correndo, na verdade, também pra cima dele. E a Emma vai pra defender ele. E o Kit ficando pé da vida depois que ele descobre que eles tentaram matar a mãe dele, né? Que eles mataram a mãe dele. Ele explode, assim, uma explosão de poder que ele nem sabia que ele tinha. E ele faz todos os cavaleiros de Manã, num raio ali de quilômetros, desaparecerem. E ele meio que dá uma semi-desmaiada ali, ele não sabe exatamente como é que ele fez isso. E aí o Jaime chega na hora pra poder resgatar e ajudar eles. E aí rola aquela luta da Emma e da Zara, né, que a gente tá esperando há tanto tempo, de fato uma luta. E é claro que a Emma ganhou, e eu fiquei apaixonada quando ela consegue tirar a cortana da mão da Zara e tipo assim, se coloca no teu lugar, querida, essa espada é minha. E apesar de tudo, a Emma poderia matar a Zara ali, mas ela não dá o golpe da misericórdia, né? Ela realmente acaba deixando pra lá, ela fica com pena da Zara, apesar de tudo, né? Por causa do pai dela e das coisas que ela cresceu. E aí ela cresceu ouvindo, né? E aí o que acontece é que ela manda a Zara junto com os outros prisioneiros que eles estão fazendo, né? Do pessoal da tropa. Só que nesse meio tempo o Julian vê a Anabel, a suposta Anabel, e ele corre em direção a ela, tipo assim, não é possível, eu te matei. Só que quando ele começa a lutar com essa possível Anabel aí, ele percebe que na verdade é um demônio que estava se transfigurando, né, se transformando na Anabel ali. E nesse meio tempo a Emma se distrai com a luta deles dois, e a Zara chega por trás e dá uma facada na Emma, que cai no chão. Na hora, o Julian fica desesperado, porque ele sente nele a facada da Emma, e ele vira correndo para ir atrás dela. E a Emma tá morrendo ali, né? E o Julian se joga nos braços dela, vendo ela sangrar, e eles acabam sentindo o fogo celestial queimando dentro deles, e eles acabam se libertando, né? Libertando de vez a maldição do Parabatai dentro de si, se deixando queimar com o fogo celestial. E aí acontece a coisa mais bizarra do livro, porque assim, toda essa questão, né, do mistério do Parabatai, né, o que é essa maldição, tá rolando aí desde o começo do livro, né? Então eu tava esperando alguma outra coisa. Eu acho que foi muito da decepção de muitas pessoas que leram essa série, que eles falam que o último livro é meio assim,
Eu acho que é por isso, por causa desse desfecho que aconteceu com a maldição Parabatai. Porque eles simplesmente se tornam Nephilim gigantes, eles se tornam 2 gigantes, como se fossem os Nephilims originais, sabe? Porque existe uma lenda que a gente descobre mais pra frente, que os Nephilims antigamente, para lutar contra os demônios gigantescos que atravessavam as dimensões para atacar, né, a dimensão ali, eles precisavam se transformar em Nephilims gigantescos para poder lutar de igual a igual para esses demônios, mas muitos deles sucumbiam, né, eles depois queimavam em fogo celestial, não conseguiam voltar à sua forma humana. E aí eles descobriram que quando os Nephilims eram Parabatai, né, tinham algum Parabatai, eles conseguiam voltar para sua forma humana com mais facilidade, porque um se transformava e o outro ficava como âncora, trazendo a humanidade de volta pro seu Parabatai, né, que tinha se transformado. Então vem de toda essa lenda, né, a marca dos Parabatai, e que na época, né, ninguém sabia, na verdade não era divulgado pela Clave, porque algumas pessoas usavam isso para trazer o caos e fazer coisas ruins. Então eles não usavam mais desse negócio de se transformar entre os Parabatai. Só que eles estão ali totalmente descontrolados, sendo consumidos por fogo celestial, os dois, sem saber exatamente o que está acontecendo. Eles começam a massacrar todo mundo, 2 gigantes no meio da guerra, eles acabam, né, acabando o confronto ali, tá todo mundo só fugindo de Emma e Julian, queimando em fogo celestial. E aí é bem bonita a cena que, na verdade, vem a família toda correndo para tentar trazer eles de volta, trazer a humanidade deles de volta, fazer com que eles tenham uma certa consciência, que eles parem de queimar em fogo celestial, né? E eu gostei muito do fato da família ter conseguido fazer isso, dos laços familiares conseguirem fazer isso por eles. Mas realmente esse negócio dessa transformação e eles virarem 2 gigantes eu achei bem aleatório. No fundo eu entendi a lenda e tudo mais, mas né? Só que aí é claro que, né, com essa coisa da família ali, tentando puxar eles de volta, eles acabam conseguindo voltar às suas formas, né, aos seus corpos originais. E quando eles acordam, eles descobrem que, né, eles não são mais Parabatai, que o fogo celestial queimou o laço Parabatai deles dois, e ninguém sabe como eles conseguiram sobreviver, né? E eles já acabam ali conversando quando eles estão no hospital, em Basílias, né? O Jem conta muitas coisas ali pra Emma também, né? E a Emma encontra o Julian e tudo mais, e as pessoas meio que já descobrem que na verdade eles têm sentimento um pelo outro, só que como eles já não são mais Parabatai, isso não é um problema. E tem toda a questão do Mark, da Christine e do Kiem também, que eles querem ficar juntos, os 3, mas o Mark agora assumindo como rei, né, da corte Ancília, ele não pode ter consortes humanos, muito menos caçadores de sombra. Então, se ele aceitar realmente ser rei, se ele tiver que fazer isso, ele não vai poder ficar com o Mark e com a Cristina. E eles estão bem arrasados por causa disso. Só que mais pra frente, né, mais pro final do livro, a gente vê que eles acabam achando uma alternativa pra isso, né? Que eles acabam usando aquela cabana do Adaon que a Cristina descobriu ali entre 2 mundos, e ali era tipo um lugar onde eles poderiam ficar juntos, né? Talvez eles não ficassem juntos o tempo todo, mas que eles poderiam ter uma opção de ficar juntos de vez em quando. A gente acaba descobrindo que o Shade, né, que é esse feiticeiro que estava ali o tempo todo tentando auxiliar, de certa maneira, o Kit e o Tai, na verdade o Ragnar Fell, que não morreu, que, né, aparentemente ele tinha morrido lá nos Instrumentos Mortais, lembra? Na verdade não, ele estava vivo esse tempo todo. Aí o Kit resolve ir morar com a Tessa e com o Jem. Eles têm uma conversa super interessante, né, sobre isso, sobre os poderes dele, sobre como eles vão tentar ajudar ele, guiar ele, já que a Tessa é Herondale, né, então ele é da família dela, ele é muito bem-vindo pra morar com eles e com o filhinho deles que vai nascer. E o Kit tá muito arrasado com tudo que aconteceu em relação ao Tai, e ele sofreu uma decepção muito grande no momento que a Liv, que o Tai tentou reviver a Liv, que ele fala, eu tô aqui com você, e o Tai ele fala, tipo, não é o suficiente, sabe? E ele acha que tudo que ele sente pelo Tai não é recíproco, não da maneira como ele sente, e ele não quer sofrer por isso, sabe? Então ele acaba realmente se retirando e saindo da guarda dos Blackthorn e indo viver com a Tessa e com o Jem, afastados de todos, pra tentar treinar, virar um bom caçador de sombra, entender os poderes dele e tudo mais. Eu não tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante, apesar de eu shippar muito ele com o Tai. Eu acho que vai ser importante ele ter esse momento dele, realmente. Tai ainda de luto pela Liv, pela forma como ele não conseguiu trazer ela do jeito que ele queria, e agora ela é só um espectro que ele é o único que
consegue ver. E o Kit, porque o Kit vê fantasma, né? Ele é um Herondale. Então provavelmente o Jace deve conseguir ver também. E ele não entendeu, na verdade, o que o Kit queria dizer, a forma como o Kit queria dizer que estaria ali por ele, né? Então ele tá muito chateado que o Kit tá indo embora também, que ele foi embora sem nem se despedir dele. Ele tá se sentindo duplamente abandonado. Só que ele resolve ir pra Scholomance. Né, ele vai fazer o que ele já queria fazer antes, mas que ele teria desistido pela Liv, porque a Liv queria que eles fossem para a batalha, né? E para ser da Scholomance você não pode ir para a batalha. E como agora isso realmente é impossível, ele vai para Scholomance para estudar. O Magnus até descobre o que o Tai tentou fazer, né? Mas ele acha que não deu certo, que ele não conseguiu nem invocar o fantasma nem nada. Então, assim, ele simplesmente deixa passar reto o que aconteceu, porque o Ragnar conta pro Magnus, né? Mas ele não faz ideia de que funcionou em alguma extensão. E agora o maior babado de todos do livro é que rola uma reunião no conselho. Porque, né, agora eles têm que resolver o que eles vão fazer com todos esses prisioneiros da tropa. Eles querem sugerir uma nova eleição pro novo cônsul e pro novo inquisidor. Muitos ali queriam prender a tropa, né? Ou então tirar as marcas deles e mandar o pessoal da tropa viver como mundano. Só que muitos, ao mesmo tempo, também não queriam que isso acontecesse, porque eles eram muito jovens e porque eles já estavam com números muito reduzidos de caçadores de sombras para poder dividir eles assim, dessa maneira. E começa a votação do novo cônsul e o Jace vai e indica o Alec, que eu achei incrível, e muitas pessoas concordam imediatamente, só que algumas, como a Azara, não, e começam a xingar o Alec, falando que ele é sujo, que ele é imundo e que jamais topariam, porque ele é um amante do submundo e tudo mais. E é muito legal que o Jace vira e fala assim... Não, a Azara vira e fala: seria muito melhor se o Jace fosse o novo cônsul, o novo inquisidor, não o Alec. Aí o Jace vira e fala: mas eu também sou imundo. Eu sou um pervertido imundo. Às vezes o Jace acerta, sabe? Só que aí vai alguém e nomeia o Laszlo, que também, assim, socorro, uma nova Umbridge, sabe? Esse é o mais imundo dos imundos, enfim. E aí fica todo mundo com medo, tipo, meu Deus, se esse cara for eleito, ferrou, sabe? A gente vai de mal pra pior. Só que aí a galera vota, o Alec ganha, obviamente. Só que a tropa não vai aceitar isso dessa maneira. E o que eles fazem? Eles simplesmente desarmam todos os guardas que estão ali perto deles e levantam as espadas. E aí as pessoas viram e falam: vocês estão em menor número, sabe? Vocês não vão conseguir derrotar todo mundo no salão do conselho. E aí toda a tropa vira a espada pra si mesmo, como se eles fossem se matar. E aí fica todo mundo assim. E eles falam: olha, então, se é assim que vocês querem começar o novo governo de vocês, que seja. Nós vamos nos matar e isso aqui vai ficar tudo banhado de sangue e vocês vão ser responsáveis pela morte de tantos jovens que vocês não queriam que morressem. Porque vocês vão fazer uma coisa que a gente não acha que é certa, sabe? Seria o Alec, no caso, ser um inquisidor. E aí a Azara vira e fala: a escolha é sua, Alec. Você quer começar o seu governo assim? E aí a Azara vira e diz que ou eles saem de Alicante e nunca mais voltam pra Idris, nunca mais vão ter o direito de botar os pés ali, ou eles todos se matam. O Alec poderia muito bem falar: morram, sabe? Mas no final ele vira e fala que, tipo, não, tudo bem, vocês querem Alicante, é isso que vocês querem, então podem ficar com Alicante, porque o verdadeiro lar dos caçadores de sombra é onde estão os outros caçadores de sombras, e eu não faço questão da cidade. Eu só quero o melhor pro meu povo. Alec perfeito, né? Maravilhoso. Então todo mundo que é contra o Alec pode ficar, e todo mundo que é a favor, né, do novo governo do Alec vai ter que sair e nunca mais voltar a Alicante. E o Alec, como viveu a vida toda no instituto, ele só ia a Alicante de vez em quando, ele realmente não tem nenhum apego, assim, de fato, né? Ele tá acostumado a viver no mundo, né? O que seria mais difícil para as pessoas que sempre nasceram e foram criadas em Alicante, né, no caso. Mas enfim, é isso que acontece, essa divisão política entre os caçadores de sombra, aqueles que estão do lado da tropa, que vão se isolar em Alicante, né, criar muros e proteções para ninguém conseguir entrar, e todos os outros que estão do lado de fora. E agora eles precisam reconstruir uma nova sociedade longe de Alicante, uma nova escola para caçadores de sombras, e tudo fora da cidade ali de Idri. Para isso, o Alec precisa abandonar a aliança do submundo com os Nephilim, né, porque ele não vai conseguir ser inquisidor e fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí ele acaba indicando o Mark, né, que é meio fada e meio caçador de sombras. Só que o Mark não quer, ele não tem certeza se ele quer esse papel, né. Ele nunca se sentiu à vontade entre os caçadores de sombra e ao mesmo tempo ele também nunca se sentiu à vontade entre os seres do submundo, então ele não sabe se ele é a pessoa certa
Fora que ele não quer ficar longe da Cristina. Mas o Alec falou que queria convidar a Cristina também pra fazer parte. Então ele disse que vai pensar. E um dos melhores acontecimentos do livro é o casamento do Magnus com o Alec. Que perfeição, era o que a gente tava esperando, né? Desde sempre. E assim, eles são perfeitos juntos. E eu acho que é a coisa mais romântica já escrita na face da Terra. Porque o Magnus, ele sempre disse que ele não queria casar enquanto não fosse um casamento oficial, sabe? Ele não ia se casar de mentirinha. Ele queria que fosse uma coisa no papel, que fosse legalizada. Ele queria um casamento de verdade. E era impossível antes, né? Só que agora, o Alec é o inquisidor, que é o responsável por criar as leis. Então agora é possível, porque o Alec vai legalizar o casamento, entendeu? E agora eles podem casar, então eles fazem um casamento. Tipo, o Alec se tornou inquisidor pra poder, não só por causa disso, né? Mas por causa disso também ele vai conseguir se casar com o Magnus. Olha, perfeitos, tudo, gente, tudo. E pra deixar a gente doido em relação, né, ao que vai acontecer nos próximos livros. Ah, lembrando, Julia e Emma agora estão juntinhos, né? Enfim, pra deixar a gente doido, saber o que vai acontecer nos próximos livros. A última cena é da Rainha Sig, né? Acontece meio que uma audiência ali, sem ela querer, do Jace. O Jace simplesmente aparece lá, né, na corte dela, e ela fica tipo assim, o que você quer aqui? Só que ela percebe que não é o Jace que ela conhece, é o Jace de Tully. Ele aparece nessa dimensão junto com o Ash. E ele vira e fala assim, eu quero uma coisa de você. E se você me trouxer essa coisa, eu te dou o Ash. Aí a rainha fica tipo, o que você quer? Aí ele fala, eu quero a Clary. Então agora ele quer a Clary dessa dimensão, já que a Clary dele morreu. Vocês têm noção do babado que isso vai ser? Fora que nessa edição que vem com um capítulo extra, né? Tem um capítulo da Clary pedindo o Jace em casamento. Enfim, é isso. Termina aqui o livro Altas Tensões e a gente fica aí no desespero para saber o que vai acontecer. A continuação desses livros, né, do que aconteceu aqui nos Artifícios das Trevas, provavelmente só vão acontecer no livro na trilogia do Kit, que tá para sair, né, do Kit e do Ty. Eles vão ser os personagens principais, pelo menos essa foi a última informação que a gente tinha, que eles vão ser os personagens principais dessa nova trilogia. Inclusive nessa nova trilogia que tá para sair, a gente não sabe exatamente quando, até porque a Cassandra Clare vai tirar agora um período de 2 anos, eu acho, off, né, sem escrever. Ela vai publicar mais essa trilogia, onde o Kit e o Ty são os personagens principais, e a melhor amiga do Kit, do Ty, na Scholomance, vai ser uma caçadora de sombra brasileira do Instituto de São Paulo. E, então, assim, tá todo mundo super empolgado para ter a representatividade do Brasil aí no universo da Cassandra Clare. Então, enfim, vamos ver o que o futuro aí reserva. Eu tô muito animada. Continuando agora, a gente tem mais alguns livros para ler, entre esse e também As Últimas Horas, né, que vão ser os dos próximos vídeos a sair. Tem o Fantasma do Mercado das Sombras, tem os Pergaminhos da Magia, ainda tem Das Últimas Horas. Então, assim, tem bastante conteúdo da Cassandra Clare pra sair ainda aqui no canal. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam de Rainha do Vale da Escuridão, o que vocês acharam desse final aí bombástico, se vocês gostaram, se vocês ficaram decepcionados, eu vou adorar saber. E é isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Codex. Beijos e até a próxima.